Olá, estamos começando mais um programa Painel Político aqui pela Doctum TV. E continuando a sequência de entrevistas com os candidatos a prefeito de Caratinga, hoje eu recebo o candidato pelo Democratas, Dr. Wellington Moreira. Dr. Wellington, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Boa tarde, eu te agradeço pela oportunidade. Doutor, como é que o senhor está vendo esses primeiros dias aí de campanha? São os primeiros, mas também já são quase os últimos dias, porque a campanha é muito curta esse ano. Né? Com certeza. A gente vinha numa pré-campanha já, né, fazendo esse trabalho de divulgação, até pelo fato de politicamente ainda não ser tão conhecido quanto os outros candidatos. E então isso nos favoreceu um pouco. Agora nós estamos na fase de colocar a verdadeira campanha nas ruas para que realmente a gente consiga ter a verdadeira perspectiva daquilo que a gente espera durante esse período. Certo. E qual tem sido a sua prioridade? Quais os lugares que o senhor tem visitado? Com quem o senhor tem conversado? Na verdade, nós temos conversado com todas as lideranças que nós temos, tanto dentro da área urbana de Caratinga como na zona rural também. E as prioridades são aquelas necessidades da população que nós já conhecemos com muita particularidade. Saúde, né? Segurança pública, principalmente na zona rural, saneamento básico, né? Tratamento de esgoto, pavimentação de ruas, abertura de ruas, né? E entender aquilo que a população está querendo. Então essa tem sido a nossa principal prioridade no decorrer desse período agora. Bom, o Democratas fez uma coligação com a Rede de Sustentabilidade, que inclusive é o partido do seu candidato a vice-prefeito, Dr. Giovanni. Como é que foi esse acordo e como é que tem funcionado essa chapa? Olha, foi uma coisa assim que tinha de acontecer, né? Nem eu nem o Dr. Giovanni jamais havíamos conversado, principalmente acerca de política. E as coisas foram acontecendo de forma tão natural que hoje a gente tem certeza de que foi a chapa perfeita para compor prefeito e vice-prefeito de Caratinga. Foi uma sintonia tão maravilhosa que parece que a gente já está na vida política militando há anos e anos, né? E assim, e acho que foi bacana, a naturalidade e a compactuação de ideias, né, casou tão bem que parece que nós já somos antigos parceiros políticos. Bom, doutor, isso é importantíssimo, né, para uma campanha dar certo, ou seja, essa simbiose, essa afinidade entre o candidato a prefeito e o vice. Né? A gente sabe que muitas vezes a coisa desanda depois da eleição, né, depois de eleito. O senhor acha que o senhor terá como continuar essa parceria com o doutor Giovanni e com relação às contribuições que ele pode trazer para o seu governo? Como é que o senhor observa isso aí? Olha, isso é muito importante para a gente e é importante frisar porque quando nós começamos a ter essa conversa política com o Dr. Giovanni, nós já vínhamos tendo uma conversa com os Varelas, né, de Muriaé, pessoas já diretamente ligadas na área de saúde, pessoas que conhecem profundamente como é que funciona a saúde, principalmente em uma área especializada que é a deles. Você está se referindo ao Misael Varela. Misael Varela e o Lael Varela, ex-deputado. Exatamente, hoje suplente senador. Sim. E então, assim, quando surgiu o Dr. Giovanni para a política conosco, parece assim que foi encaminhado. Uma pessoa que está na área da medicina há vários anos, está num dos hospitais da cidade que nós temos como uma excelente administração, né, tanto médica quanto administrativa, quanto financeira. E essa unidade, né, com o pessoal dos Varela, com o Dr. Giovanni, hoje como vice nosso, nós temos certeza absoluta que nós só temos a ganhar. Eu acho que o somatório disso tudo, quem tem a ganhar muito é a população. E nós temos o seguinte objetivo. Nós temos o objetivo de estar junto com a população e acabarmos com aquela história de que prefeito e vice só são companheiros durante o período eleitoral. Seu vice não vai ser figurativo, então, não? Muito pelo contrário. Vai trabalhar com o senhor? Vamos, a gente já vem conversando com muita frequência nesse sentido. Ele é uma pessoa muito centrada naquilo que faz e nós já temos esse compromisso. Né? Dr. Giovanni, ele certamente, nós vencemos as eleições, ele será, né, o grande responsável pela condução da saúde de Caratinga. Exatamente nesse período de campanha, o tema saúde parece que hoje é o que mais preocupa o caratinguense, principalmente em razão da situação extremamente preocupante que vive
o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Esse tema, ele está presente na campanha do senhor e como o senhor está tratando essa situação que é extremamente grave? Certamente, ele tem de estar presente nessa discussão nossa, nessa nossa fala com as pessoas, nessa nossa preocupação. Por quê? Envolve a saúde, envolvem vidas. De 10 eleitores, quantos perguntam o senhor pelo hospital? 10. 10. Então esse é o grande problema hoje. Com certeza. E nós temos de ter na cabeça o seguinte, independentemente de ser uma entidade sem fins lucrativos, né, gerenciada, administrada por uma entidade que não tem recurso financeiro como principal objetivo, está da maneira como está, independente da prefeitura ter ou não responsabilidade direta sobre o hospital, é uma questão de saúde pública. Eu acho que nesta hora o gestor público ele tem de assumir para si a responsabilidade, chamar a direção da entidade e fazer o que for preciso. Vamos ao governo estadual, vamos ao governo federal, vamos chamar os deputados, não só aqueles que são votados na região, mas a grande gama de deputados que se tem por aí, e fazer com que eles entendam da necessidade, que hoje não é se transferir responsabilidade para abrir ou para C. A responsabilidade é de todos nós, é do município, é do gestor público. Então, esquecer isso. O hospital é uma entidade particular. A saúde pública é mais importante. E uma das prerrogativas da administração pública é cuidar da saúde pública. Então, acho que esquecer isso, vamos partir. Nós precisamos de nos unir para evitar que aconteça o que está acontecendo no Hospital de Caratinga. Bom, mas concretamente o senhor, durante essa campanha e tendo ciência desse problema que parece realmente ser o que mais preocupa o povo de Caratinga hoje, concretamente durante a campanha, o senhor andou conversando com alguém, o senhor andou se inteirando dessa situação para saber realmente o tamanho da dificuldade? Né? Muito grande, com certeza nós conversamos com pessoas diretamente ligadas à área de saúde, principalmente a nível de Estado. Sabe-se que hoje realmente tem esse impedimento durante o período eleitoral de reversão de recursos para as entidades, mas em uma conversa com o pessoal lá de Muriaé, do Misael Varela, com o Lael Varela, que são responsáveis pelo Hospital do Câncer, que é uma referência regional. E talvez até América Latina, se nós formos olhar, porque realmente é top, né, o atendimento lá. E eles nos disseram o seguinte, é perfeitamente possível que se busque essas soluções e que sejam facilmente encontradas. Basta que a gente chegue no caminho certo, no caminho correto. Então, né? O senhor está contando com o apoio do deputado Misael Varela, e com todo o seu know-how, com toda a sua experiência, e experiência extremamente positiva nesse ramo. O senhor acha que eles vão estar com o senhor depois? Compromisso com eles, de estar nos auxiliando aí numa conversa bem próxima com a entidade, com a direção da entidade, para que nós possamos achar essa solução que Caratinga toda precisa. Hoje a gente não suporta mais do jeito que está. Um fortalecimento no pronto atendimento, que de repente não se tem a capacidade de um pronto atendimento a nível regional, mas a nível municipal realmente, aí você consegue ter um atendimento de melhor qualidade, né? As pessoas vão enxergar realmente, principalmente os caratinguenses, que é o nosso foco principal, esse é hoje, é o município de Caratinga. Tendo a possibilidade, vamos abrir espaço para a região, né, para transformar como um núcleo da micro-região, mas em princípio nós precisamos nos preocupar com Caratinga. Né? E o primeiro momento é esse, nós temos de buscar essas soluções, entender que o momento é grave, né, que nós precisamos de unir essas forças, que não adianta transferir responsabilidades, nós temos de chamar para nós, e esse tem de ser, no meu modo de entender, o papel do verdadeiro gestor público. Doutor Wellington, uma das coisas que tem sido muito discutidas ultimamente, no âmbito da administração pública, é a responsabilidade fiscal e o equilíbrio orçamentário. Como é que o senhor está lidando com essa questão? O que o senhor pretende fazer? O senhor está por dentro do orçamento do município? Quanto que o município arrecada? Quanto que ele gasta? Onde seria melhor investir? De que jeito investir? Como é que o senhor está olhando para essa questão financeira do município? Nós já estamos trabalhando no sentido desse levantamento bem completo a respeito, né, da receita e das despesas, né, para que nós não venhamos cometer qualquer deslize no sentido de estar fazendo um comentário desnecessário e inadequado a respeito. Mas a gente sabe, né, da despesa principalmente, e daquilo que é arrecadado, a arrecadação da despesa, para que nós não tenhamos um déficit negativo
ao final de cada mês, que nós não tenhamos problema para executar a folha de pagamento, para estar pagando as despesas que realmente são necessárias no dia a dia para o município. E a gente verifica o seguinte, obviamente há necessidade de se fazer um ajuste, principalmente quanto à contratação. Quanto à contratação, precisa enxugar a máquina. Nós não podemos... Da outra vez que o senhor esteve aqui, o senhor bateu muito nesse ponto, né? Mas aí o senhor ainda não tinha feito aí a sua coligação, Exato. Chegaram outros parceiros, outras pessoas. O senhor acha que com esses novos compromissos, mesmo com esses novos compromissos políticos, ainda tem espaço para esse enxugamento? Dá. E vou te falar por quê. Sim. Em nenhum momento, desde quando nós nos propusemos a militar na campanha política para prefeito desse ano, nós sempre colocamos para as pessoas que nos procuraram, tanto candidatos quanto partidos, buscando coligação, tanto na majoritária quanto na proporcional, dizendo o seguinte, nós temos um compromisso, diferentemente da política que se fez sempre, principalmente em cidades como Caratinga, sem fazer o comprometimento de toma lá da cá, eu te dou a secretaria, você vem comigo, mas eu vou te dar uma secretaria, eu vou te dar cargo de CC1, CC2, 3 ou 4, né? Você vai ser diretor de ensino, diretor de obras. Aquele loteamento. Né? Nós não temos nenhum compromisso nesse sentido, então tenha certeza que as pessoas que se encontram hoje na nossa coligação, tanto na proporcional quanto na majoritária, são pessoas que estão interessadas, assim como nós, em enxergar o bem de Caratinga, né? E ser um governo de diálogo, e as pessoas que estarão certamente ocupando conosco os cargos de confiança na prefeitura ou comissionados, serão pessoas com capacidade extremamente técnica, né? Talvez nós tenhamos na prefeitura uma única secretaria que nós necessitemos de ter lá realmente um profissional que conheça um pouco mais da política do que da técnica, mas na grande maioria das secretarias e diretorias tem de ter conhecimento técnico. Que secretaria é essa que o senhor entende que precisa ser mais político do que técnico? Uma secretaria de governo, por exemplo, chefia de gabinete. Chefia de gabinete. Exatamente. Né? Eu acho que é a secretaria que realmente ela tem de conhecer as necessidades do município, saber aquilo que o gestor necessita. Né? É o contato direto, é a voz de comando, é o agente propiciador para que as ações do prefeito cheguem realmente onde necessita chegar. E a gente tem mais ou menos em mente o perfil dessas pessoas, né, em todos os níveis, nomes não, mas nós temos perfis. E certamente assim que nós obtivermos êxito, assim nós esperamos, né, nas eleições, nós teremos as nossas secretarias e talvez nós até cortemos secretarias. E a gente acredita que algumas secretarias em Caratinga podem ser aglutinadas sem prejuízo ao serviço e, muito pelo contrário, gerando um custo muito melhor para o município no sentido de economia. Prestaria um serviço mais ágil, com certeza, mas economizando ao mesmo tempo. Certamente, é o que nós precisamos hoje, enxugar. E se não fizer isso, nós não vamos enxugar nunca. E vou te dizer outra coisa. Tem algumas coisas que a gente já vivencia nos municípios por onde passou trabalhando, em contato muito próximo com prefeitos, e no meu modo de entender, nós temos coisas que têm de ser executadas no município. Lembrando que o senhor foi delegado de polícia, né? Quantos anos mesmo? 20 anos e 30 como servidor público. Chegou a ser delegado regional e tudo. Tem uma vasta experiência nessa área, né? Para você ter ideia. Conhece como ninguém os problemas da periferia de Caratinga com a criminalidade. O senhor acha que o município pode, de algum modo, intervir nisso aí? Certamente. Vou te dar um exemplo. Conselho Tutelar. Ele é custeado pelo município. Né? E o Conselho Tutelar, no meu modo de entender, ele não pode atender ou atuar simplesmente na fase final, quando o menor já cometeu o ato ilícito e é conduzido à unidade policial, e só vai lá para recebê-lo, atravessa a rua e vai embora o conselheiro para um lado e o menor para o outro. Ele tem de atuar na origem, junto à família, né, com psicólogos, né, talvez até com psiquiatras, assistente social, para entender qual que é a motivação que aquele menor está se desviando do caminho que a família gostaria que ele caminhasse. Um convênio muito bem elaborado, no sentido não só financeiro, né, mas de logística também, com polícia militar, com polícia civil, diálogo, Dário. Eu acho que hoje o que falta na maioria dos gestores públicos é o diálogo, a condição de sentar à mesa com as pessoas envolvidas no cenário e procurar saber qual que é a melhor solução para esse problema. Certamente, tendo essa união
essa conversa se chegará a uma solução que a população toda espera de nós. O senhor então, aposta que parcerias, né, com Polícia Certamente. Militar, Polícia Civil, esses órgãos estaduais, Exato. Realmente não podem ser descartados pelo município. De forma nenhuma. Tem de estar em sintonia constante. A partir do momento que você se desapregar desse diálogo, dessa conversa, perde seu objetivo. Então aí cria-se aí o tal do ciúme. Um acha que é mais importante que o outro e tem de entender que na busca desses problemas, nenhum é mais importante que o outro. Nós temos um peso igual, né? Nós temos de ter uma participação igual nesse sentido, independentemente de qual vai ser a sua ação naquele ato ou não, mas temos de ter um objetivo único. Doutor Wellington, e a educação? O que o senhor está propondo para a educação de Caratinga? Nós temos um território muito amplo, é preciso atender realmente uma vasta região. A gente tem percebido o seguinte, principalmente as escolas públicas municipais. Eu acho que você deve se lembrar que na nossa época, quando mais novos, as nossas escolas, elas tinham aula de educação física nas escolas. Então era uma forma de já estar inserindo a criança no mundo esportivo, que é uma das possibilidades que nós temos de tirar a criança desse meio da criminalidade, se afastar da criminalidade. E hoje a gente percebe que as escolas, principalmente públicas, abandonaram essa disciplina. Não tem mais a educação física, não existe, a não ser nas escolas particulares e mesmo assim em algumas delas. Então é uma forma que a gente tem. Outra coisa, a gente buscar a criação de ensinos técnicos no ensino médio. Porque hoje o aluno, por exemplo, quando ele encerra o ensino médio, não tendo o curso técnico, de repente ele não tem a possibilidade e nem a família financeira de estar custeando uma faculdade. Então, se ele conseguir, através do município, estar estudando, fazendo um segundo grau ou um ensino médio técnico, ele já sairá dali com uma profissão. E isso vai possibilitar a ele já um mercado de emprego, e através do mercado de emprego, a possibilidade aí sim, na ausência de uma faculdade pública, dele ter condições dele próprio, até com a ajuda do próprio governo, de ter condições de quê? De fazer uma faculdade. Então a gente tem que trabalhar nesse sentido, né? Mostrar, principalmente para os educadores, as pessoas envolvidas na área da educação, que isso é imprescindível, que se nós não tivermos essa consciência, certamente nós teremos grandes dificuldades, principalmente em cidades como Caratinga, que a gente sabe que hoje aqui é panha de café, né? Ou o comércio, né? Uma coisa ou outra, então você não tem muita opção, e o café é uma opção praticamente durante uma vez ao ano só. Então nós temos de ter essas opções. E é nessa busca disso, conversar com as entidades também de ensino particular, que certamente não se fugirão jamais à parceria com o município no sentido de estar buscando essa solução para que a gente consiga realmente um êxito maior aí principalmente no emprego dos jovens. O quadro de servidores da educação municipal é um dos mais importantes na estrutura do município, né? O senhor tem conversado com representantes desse quadro permanente aí da educação do município? O que o senhor tem ouvido e o que o senhor tem constatado nessas conversas? Nós ainda não tivemos aquela conversa direta. Sim. Nós temos feito alguns levantamentos e já detectamos qual que é o verdadeiro problema da educação acerca do município. O primeiro de todos, ele passa pela remuneração, questão salarial, né? A remuneração do servidor. Insatisfeitos. Né, é sempre uma queixa. É sempre uma queixa. E a gente tem dito que nós não iremos estar fazendo compromissos milagrosos, nós iremos cumprir aquilo que a lei determina, né? E vamos buscar melhorias dentro disso aí. Porque o profissional, quando ele é bem remunerado, obviamente a prestação de serviço é de melhor qualidade, né? E se dar a ele também uma condição melhor de trabalho, né? Uma estrutura suficiente para isso, né? Bibliotecas boas, sala de informática, né? Ele irá para o seu local de trabalho de forma mais satisfatória e querendo realmente doar um pouco mais, além do que ele até pode, né? Então ele vai se animar mais com isso. E precisa disso, ter essa aproximação, saber dele quais são as reais necessidades. Não basta que a gente, como administrador, entenda, queira entender o que é bom para o servidor, quando na verdade a gente tem de sentar e saber dele o que é melhor. Então, a melhor solução será aquela encontrada pelas duas partes. E a gente, graças a Deus, no decorrer desse período em que a gente foi gestor de uma unidade policial, nós sempre procuramos uma conversa amigável, né? Uma conversa de confiança entre as pessoas, deixando transmitir para que as pessoas que conosco trabalham
elas têm uma importância grande. E se elas não funcionarem, nada funciona. E na administração pública não é diferente. Se o servidor resolver parar de trabalhar, nós vamos ter sérios problemas. Doutor Wellington, uma pergunta relativa à situação dos nossos distritos, né? Nesse período, todos os candidatos buscam se cercar em cada um dos distritos. Nós temos aqui distritos muito importantes, com grande representatividade, e justamente para captar ali quais são os problemas e para buscar apoio, buscar votos também, né? Como é que o senhor se posicionou aí nos distritos? Olha, nós já fizemos um trabalho prévio nos distritos, principalmente naqueles mais distantes, que são os distritos que mais reclamam da ausência da gestão pública. São municipal, Cândido, São Cândido Cordeiro, Santo Antônio do Manhuaçu. Santo Antônio do Manhuaçu. E mais específico, São Cândido e o Cordeiro, estão mais próximos a Ipatinga, né? Que o Santo Antônio está próximo à cidade, é Ipanema, né? Então é até uma cidade menor do que Caratinga. Agora, São Cândido e Cordeiro estão bem agarradinhos ali em São Cândido. Já quiseram ir embora, né? Já quiseram se separar da gente. Exatamente, e querem a todo momento. Mas nas conversas que a gente teve lá, e você percebe o seguinte, falta um pouquinho mais de carinho com a população. Eu vou te dar um exemplo simples e que a gente consegue resolver com naturalidade. Tive lá há pouco tempo o pessoal reclamando que a maioria das pessoas que lá residem e possuem veículo automotor ou ciclomotor, eles preferem levar esse veículo até Ipatinga, ou um despachante de Ipatinga vem, realiza o trabalho de vistoria juntamente com o vistoriador, e estamos levando esses veículos todos para Ipatinga. Nós estamos perdendo IPVA. Uma sangria de recursos. Demais da conta. Então, assim, não se percebeu isso hoje, que é fácil de resolver. Aí eu volto de novo à situação do diálogo, da parceria. Eu, enquanto fui delegado regional, e até propriamente delegado de comarca, fiz isso com constância. Nos locais mais distantes, a gente disponibilizava o vistoriador para ir até o local, realizar esse trabalho de vistoria. Então, o proprietário ele se sentia mais confortável, até mais confiante, né? Com uma documentação que iria demorar 5, 6 dias, 10 dias, com 2 dias está pronta. Então, falta o quê? Essa conversa. Vamos sentar e conversar. Isso aí só está falando de dinheiro, né, para o município. Né? Exato. É o básico, uma coisinha mínima. Estou te dando um exemplo de uma coisa simples que pode se fazer. Então, falta o quê? O grande reclame. Falta do médico. Principalmente São Cândido e Cordeiro, eles dizendo que as pessoas chegam lá, quando o médico vai, ele receita ou passa um exame, para vir a Caratinga fazer o exame, ele fica mais caro do que se ele pagasse ele particular. É R$100 de deslocamento, ainda perde o dia inteiro. Isso. Por que o município não poderia estar dando essa sustentabilidade, essa condição para que realmente esses exames fossem recolhidos lá e tragos para Caratinga, até pelo próprio município? E como é que o senhor está passando essa mensagem lá para essas lideranças e para o povo desses lugares? O senhor tem conseguido chegar a isso? Temos sim, passado para eles isso, que nós precisamos de ter uma inovação na administração, né, uma administração centrada naquilo que se precisa fazer, uma administração até em determinados pontos descentralizada, mas com responsabilidade, porque as pessoas têm de entender que elas são importantes no cenário. Não basta nós só querermos e exigirmos das outras, né? Vamos oferecer algo para depois começar a exigir. Então, esses distritos mais distantes, o grande reclame deles são esses, o esquecimento do poder público. Só se lembra deles de 4 em 4 anos. E nós, certamente, não seremos dessa maneira. E outra questão que sempre vem à tona em campanhas eleitorais também é o problema das periferias. Exato. Aqui em Caratinga, né? Questão de infraestrutura, às vezes, né? Falta ali um calçamento em alguns lugares, asfaltamento, né? O senhor tem percorrido a cidade? O que o senhor tem percebido? Uma situação que talvez melhorou nos últimos tempos com loteamentos já feitos de acordo, né? Mas ainda tem muita coisa de épocas em que, né, essa divisão do solo urbano não tinha todo esse critério. Né? Exato. E eu até dei um exemplo para o pessoal esses dias, conversando a respeito, dizendo o seguinte: nós temos algumas áreas de Caratinga que foram loteamentos em que o proprietário ele não deu conta, não efetuou a infraestrutura, né? Hoje já mudou um pouco em relação a isso, que o proprietário, quando ele resolve do imóvel, quando ele resolve lotear, ele é obrigado a dar toda a infraestrutura pronta. Às vezes ele ainda faz um asfalto de má qualidade, né? Mas ainda tem alguma coisa. Então, a gente percebe o seguinte, principalmente na periferia, né?
lá na comunidade de Santa Isabel, lá em cima, um pedaço ainda do Anápolis, do doutor Eduardo, né? A gente ainda verifica essas situações de grande necessidade. Por quê? As pessoas, tem lugares, por exemplo, Rua Doutor Didico, por exemplo, tem uma parte dela lá em cima que não se passa nem de bicicleta. Né? O senhor está indo lá, colocando gastando sola de sapato nas periferias. Porque não temos dinheiro para fazer campanha, Dário. Então tem de andar bastante, né? E graças a Deus eu tenho uma facilidade, conheço bastante o Caratinga, ajuda muita gente. Muito. Doutor Wellington, eu tenho uma pergunta que eu estou fazendo a todo candidato, vou fazer para o senhor também. O eleitor, ele está fazendo questão nessas eleições de votar em candidato ficha limpa. Como é que está a ficha do senhor? Dário, eu posso dizer que não vou te dizer que é a mais limpa das fichas, não. Né? Mas tenho, graças a Deus, a ficha limpíssima. Né? E a gente tem vivenciado aí nos últimos dias. Eu até me fico satisfeito em relação a isso, porque se a gente não tivesse em uma situação, acredito que numa situação boa dentro do cenário político, talvez eles não se lembrassem da gente. Mas aí, de vez em quando, a gente escuta alguma coisa ali, olha, o doutor Wellington é isso, o doutor Wellington é aquilo. Então, o cidadão caratinguense, a população caratinguense pode ter certeza absoluta. Eu não seria insano se tivesse algum problema de ordem criminal, né, de que afetasse a minha dignidade, minha moral, de colocar o meu nome à disposição, dizendo que sou ficha limpa. Realmente sou ficha limpa, né, não tenho nenhum problema que me desabone, nem moralmente, nem intelectualmente. Tem uma coisa maravilhosa que é o nome. E eu consegui vencer os 30 anos de carreira numa profissão super difícil. Isso. Né? E graças a Deus nós saímos com o nome maravilhosamente bem. E esse é o bem mais importante que eu tenho. E é esse bem que eu estou oferecendo para a população de Caratinga. Pode acreditar nisso. Nós não temos problema nenhum na nossa ficha criminal. Doutor, 30 segundos aí para um último recado. Bom, é dizer à população de Caratinga que nessas eleições nós estamos vindo com um propósito novo, um propósito diferente, de uma política direcionada a você, né, que precisa da administração pública presente em todos os cantos da cidade, né, e município. E que você tenha certeza que nós seremos, caso venhamos vencer as eleições, e estamos com muita expectativa nisso, que nós seremos um administrador que irá conversar com você, olhar nos seus olhos e entender da sua necessidade, do que você realmente precisa. E que nós temos o objetivo de transformar a nossa Caratinga em uma cidade mais humana e mais justa, que é o que todos nós precisamos dos verdadeiros políticos, sem nenhum problema de rabo preso com ninguém. Muito obrigado, doutor Wellington, pela presença aqui no nosso programa. Te agradeço. Obrigado. Bom, conversei então com o doutor Wellington Moreira, candidato da coligação Democratas, Rede Sustentabilidade. O painel político vai ficando por aqui. Nós voltamos em outra oportunidade pela Doctum TV.